Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateucos. O contexto da palavra: a terra que Deus dará. O versículo 1. No tempo de Arafel, rei de Senar, e de Arioco, rei de Eslar, e de Codorlamor, rei de Elã, e de Tadal, rei das nações. Versículo 2: Todos estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodômia, contra Bersa, rei de Gomorra, contra Senabe, rei de Adamá, contra Semeber, rei de Seboim, contra o rei de Bela, que é Segur. Versículo 3. Estes últimos reuniram no vale de Sidim, que é o mar morto. Versículo 4. Durante 12 anos, ele tinha ficado submetido a Codorlamor, mas no 13º ano se revoltaram. Versículo 5. No 14º ano veio Codorlamor com os reis de aliados, e ele derrotou os Rafaítas em Astarote, Canaim, os Unzim, Aã e Yasmin na planície de Cariataim. Versículo 6. Os Horitas na montanha de Ser até El-Farã, na margem do deserto. Versículo 7. Depois voltaram e foram a Enoque do julgamento, que é Gade, conquistaram todo o território dos Amalecitas e morreram que os habitaram, e os amorreus que habitavam em Assassotamar. Versículo 8. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá e de Seboim e de Belá, que é Segur, fizeram uma expedição e se apresentaram no vale de Sidim para batalhar. Versículo 9. Contra os Codorlamor, rei de Elã, contra Tadal, rei das nações, contra Marafel, rei de Senar, contra Arici, rei de Elazar. Era 5 reis contra 4. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Ao fugir, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles. Os outros refugiram na montanha. Versículo 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim com todos os seus mantimentos, e foram embora. Versículo 12. Os seus bens se foram Ló
morava em Sodoma. Versículo 13. Um fugitivo foi informar a Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu, e também o irmão de Escol e de Aner, aliado de Abrão. Versículo 14. Quando Abrão soube que seu parente foram levado prisioneiro, reuniu seus aliados, familiares, em número de 318 e perseguiu os inimigos até Dan. Versículo 15. Dividiu a tropa e os atacou de noite, derrotando-os e perseguindo-os até Oba, ao norte de Damasco. Versículo 16. Recuperou todos os bens e trouxe também o seu irmão Ló, junto com os bens, e as mulheres e as tropas deste. Contexto da palavra, a justiça que Deus quer. Versículo 17. Quando Abrão voltou depois de ter derrotado os Codorlaomor e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho. Versículo 19. Abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abrão, ele deu a 10ª parte de tudo. Ele deu a 10ª parte de tudo, mas não foi dinheiro, não. Ele deu alimento. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fica com os bens. Versículo 22. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro por Javé, o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Versículo 23. Não aceitarei nem mesmo um fio ou correia de sandália daquilo que pertence a você, para que depois você não diga que enriqueceu Abrão. Versículo 24. Não quero nada para mim, aceita apenas o que meus servos comeram e a parte do Aner, Escol e Mamre, que acompanharam, que eles peguem a parte deles. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Abrão fez uma coisa certa mesmo. Se ele tivesse pegado aquilo que Melquisedeque ofereceu ele ia falar depois que enriqueceu Abrão. E é verdade mesmo, quando a pessoa hoje quer crescer na vida, que o outro oferece boas dádivas a gente não deve pegar não, porque senão quando a pessoa vai a um nível de um crescimento de bem material, aquela pessoa vai dizer para ele: você ficou controlado porque eu ajudei você, se não fosse eu, você não tinha nada. Então isso aí a gente deve sair fora de um tipo de coisas assim. Agora eu vou ler o comentário do capítulo 14 de Gênesis.
do versículo 1 e o versículo 16. Javé prometerá uma terra a Abrão, na campanha contra os 4 reis. Abrão é forcado a percorrer a Palestina de norte a sul e de leste a oeste, conforme ele ordenará a Javé. No capítulo 13 do versículo 7, essa é a terra que Javé reserva para o seu povo, que será conquistada no tempo de Davi. O texto fazendo de Abraão um guerreiro, que salientar que a terra prometida é dom de Deus, o qual não dispensa a participação do homem. O povo, a terra que furtar para conquistá-la, Deus concede seu dom, mas o homem só recebe quando esforça para conquistá-lo. O versículo 17 e o versículo 24, compreendemos melhor o texto se vemos em Abrão a figura do rei Davi. Após a conquistar todo o território, Davi fez aliança com a dinastia sacerdotal que governava Jerusalém, Salém. Ele tomou Jerusalém, centro político religioso do povo, mas quem continuou a fazer o serviço religioso foi a descendência do sacerdotista, a qual lembra o nome de Melquisedeque, Sadoc. Justo Melquisedeque, meu rei justo. O acordo entre Abrão e o rei de Sodoma faz pensar num poder político que não está interessado ao oprimir o povo ou juntar riqueza, aceitando apenas a parte que cabe a seus companheiros. Abrão dá o exemplo de justiça a cada um que cada um precisa. Este foi o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, do capítulo 14 de Gênesis. Que aqueles rei que caiu dentro daquele poço de betume era um troço muito fundo, era um mingau, igual um tipo de um barro de argila. Eles foi afastando de atrás, afastar do povo, e esse foi afastando e caiu de costa dentro daquele barro, daquele betume, e morreram ali, porque aquilo ali foi fundando, até morrer dentro daquele barro ali. Mas que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com o Senhor Jeová.